Bom, gente, retomando da onde a gente parou, então a gente acabou de ver a primeira fase do processo de cicatrização, né? Que é o processo inflamatório. Agora a gente vai começar a ver a fase de reparação fibroblástica, que é onde começa então o processo de cicatrização, né? Então, a atividade proliferativa e regenerativa, que leva à formação de cicatriz e reparação do tecido lesionado, né? Ela começa logo a partir dos fenômenos vasculares e exudativos do processo inflamatório. O período, né, de formação de cicatriz, então, ele é chamado de fibroplasia, né? Aonde começa logo nos primeiros dias após a lesão e pode durar de até 4 a 6 semanas, né? E aí vai depender do tamanho da lesão, da gravidade dessa lesão, onde é essa lesão, né? E à medida que a formação de cicatriz vai progredindo, as queixas de sensibilidade e dor vão diminuindo, né? E a formação de um tecido conjuntivo delicado, né, ele é formado nessa fase, sendo chamado de tecido de granulação, né, que é um tecido de cicatrização, mas que ainda não é a cicatriz. Então, ele é delicado, ele é frágil, né? E qualquer coisa que a gente faça além do que essa fase nos permite, né, pode estragar tudo que o tecido, né, e vem fazendo como reparo. Então, à medida que o colágeno continua a proliferar, né, a força de tensão da ferida vai aumentando também, na proporção direta da taxa de síntese de colágeno, né? Então, quanto mais colágeno, mais tensão a ferida vai tendo, né? Menos delicada e frágil ela vai ficando. E essa sequência normal de eventos na fase de reparação leva então à formação do tecido cicatricial, que nessa fase é imaturo, né? Ou seja, ele ainda é delicado e ele ainda é frágil, né? Então, os tecidos de granulação são formados então por fibroblastos, colágenos e capilares, né? Aí a gente tem a fase de maturação ou remodelação, né? Que é onde apresenta o realinhamento ou a remodelação dessas fibras de colágenos, que vão formar o tecido cicatricial de acordo com as forças de tensão, né? Às quais essa cicatriz ela está sujeita. Com o aumento da tensão e do estiramento, as fibras de colágeno realinham-se em uma posição de eficiência máxima, ou seja, paralelas à linha de tensão. E aqui a gente fala da importância da cinesioterapia, né? E um outro recurso que vai facilitar essa reorganização, né, das fibras de colágeno também é o ultrassom, né? Então, o tecido gradualmente vai assumindo a aparência e o funcionamento normal, né? Embora a cicatriz raramente vai ser tão forte quanto o tecido original, né? E aí, no final de mais ou menos 3 semanas, já existe aí uma cicatriz firme, forte, contraída e não vascularizada, ou seja, ela não está vermelha mais, né? Essa fase de maturação do processo de cicatrização pode levar a vários anos, né, para se completar. E aqui uma figurinha, né, mostrando então essas 4 fases, né? Aqui na A, a gente tem os vasos sanguíneos, né, fazendo com que a ferida sangre, né? Aqui na B, a formação do coágulo de sangue e dos leucócitos, né, para limpar a ferida. Aqui, né, nessa figurinha, a gente já tem vasos sanguíneos crescendo de novo, né, e formando, então, o tecido de granulação na fase de reparação fibroblástica, né, e na D, né, o epitélio se regenerando, né, que ocorre aí a fibrose do tecido conjuntivo, na fase, então, de maturação e remodelação desse processo de cicatrização, tá bom? Então, esse é todo, né? São as fases, né, da cicatrização
das feridas, né? Então, a primeira fase, a inflamação, segunda fase, então, reparação fibroblástica, e a terceira fase, né, a fase de maturação ou remodelação da cicatrização. Tudo bem? Aí, né, a gente vai entender um pouquinho da mobilidade progressiva, ou seja, do movimento progressivo e controlado durante o processo de cicatrização. Para isso, eu preciso de falar da lei de Wolff, né? A lei de Wolff, ela me fala que quando o meu músculo, né, que a força dos meus músculos, a força do meu osso, ela depende da quantidade de carga que é dada para ela, né, diariamente, tá? Então, por exemplo, se eu, né, hoje, com o meu ritmo de vida, o tamanho da minha massa muscular, né, é essa que está em mim hoje. Se eu resolvo procurar uma academia e começar, né, a impor outras cargas, né, eu vou ter um aumento da minha força muscular e também aumento do tamanho das minhas fibras musculares. Do mesmo jeito, o meu osso, né? Eu vou fortificando o meu osso, tá bom? Mas se eu retiro a carga, inclusive a que eu tenho no meu dia a dia, eu vou ficar um mês deitada, né? Eu retirei a carga do meu tecido. Consequentemente, eu vou ter uma diminuição de força e uma diminuição de tamanho desse tecido, né? Que aí é onde a gente fala, quando é no osso, da osteoporose por desuso, ou quando é no músculo, por exemplo, a gente fala da atrofia muscular que a gente viu na nossa última aula, né? Tudo bem? Então, essa é a lei de Wolff. Então, o osso e o tecido mole, eles respondem às demandas físicas que são submetidos, promovendo, então, remodelação ou realinhamento ao longo das linhas, né, de tensão, das forças de tensão. Isso é importante porque as estruturas lesionadas, né, sejam expostas às cargas progressivas de forma crescente durante todo o processo de reabilitação. Senão, vou ter perda de movimento, perda da função, fragilidade óssea e várias outras coisas. E aí, então, né, a mobilização controlada, ela é superior à imobilização, no que diz respeito à formação de uma cicatriz, da revascularização, da regeneração, né, tanto muscular quanto às orientações das fibras musculares e as propriedades de tensão desse tecido. Tudo bem? Alguns fatores impedem, né, a cicatrização. Um desses fatores é a extensão da lesão, né? Então, eu tenho os microtraumas, que são aqueles causados por esforços repetitivos, e tem os macrotraumas, que são causados, então, por traumas diretos, né? Ou trauma agudo. O edema também, né? Voltando atrás, né? Então, na hora que eu falo do microtrauma, né? Eu tenho um processo de cicatrização muito mais lento. Na hora que eu falo do macrotrauma, né? Dependendo do tamanho dessa lesão, eu posso retardar, então, esse processo de reparo do tecido. O edema, né? É um outro fator que interfere na cicatrização. Quanto maior, né, a quantidade de edema, mais difícil é o processo de cicatrização. Por isso a importância da crioterapia logo após a lesão, né? Porque aí o edema que vai ser formado vai ser mínimo, né? Aí auxiliando a recuperação dessa lesão. Outro fator é a hemorragia, né? Então, o que ocorre, né, sangramento, em alguns casos, né? Isso vai produzir efeitos negativos e gerar dano adicional ao tecido, né? E aí aqui também entra, né, a importância da crioterapia junto com a compressão, né, para poder diminuir esse sangramento para fora do tecido, tá bom? Outro fator é um pouco suprimento vascular.
Então, áreas do corpo que é muito vascularizada se recupera mais fácil do que aquelas que é pouco vascularizada. Um exemplo aqui, a gente tem a cartilagem, né? A cartilagem, ela não é vascularizada, então o poder de recuperação da cartilagem, ele é mínimo, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, né? Dependendo do tamanho do trauma, eu tenho a separação do tecido. Quanto mais afastado esse tecido tiver, né, maior vai ser o tempo, então, de reparo, né, dessa ferida. O espasmo muscular, né? O espasmo muscular, ele produz, né, uma isquemia, porque ele comprime os vasos sanguíneos aí. E isso faz com que chegue menos sangue no local. E a gente viu a importância, né, da chegada de sangue no local de uma lesão, tudo bem? Então, quando eu falo no espasmo muscular, né, aqui a gente já fala da importância de trabalhar a diminuição do espasmo muscular, né, com o uso da TENS, o uso de uma massagem clássica, né, ou de outra técnica que diminua, então, o espasmo muscular. A atrofia, né? Músculo fraco não vai fazer o movimento adequado. E eu preciso do movimento adequado para que haja recuperação, né? Então, o alongamento e a mobilização imediata das estruturas, né, lesionadas podem retardar, então, essa atrofia, né? E acelerar, então, o processo de cicatrização. Pessoas que usam, né, corticosteroides, né, que são anti-inflamatórios hormonais, né, ela afeta a cicatrização, diminuindo o tempo dessa cicatrização, tá bom? Então, o uso de esteroides nos estágios iniciais da cicatrização vai inibir a produção de fibroblastos, né? Que é a fibroplasia, e a proliferação de capilares e síntese de colágeno, tá bom? Isso vai aumentar a força de tensão da cicatriz surgida no processo de cicatrização, deixando essa cicatriz dura, né? Impedindo que ela tenha a elasticidade normal e acompanhe, por exemplo, o movimento, né, normal da pessoa. Tem também, né, a produção de queloides e cicatrizes hipertróficas, né? Que os queloides são aquelas cicatrizes que vão além da área lesionada, e a cicatriz hipertrófica é aquela que é uma cicatriz que fica além da altura da pele, né? E quando os queloides ocorrem, né, a taxa de produção excede a taxa de quebra de colágeno, durante a fase de moderação, de maturação do processo de cicatrização. Isso vai levar a uma hipotrofia do tecido cicatricial, em particular na periferia do ferimento, né? Deixando o tecido suscetível a novas lesões, né? E quando eu tenho infecção, tá? Quando eu tenho um processo infeccioso, né, ou seja, a presença de bactérias, isso vai retardar todo o processo de cicatrização. Outro fator, né, que altera a cicatrização é a umidade, clima e tensão de oxigênio, né? Então, o ideal é que essa ferida seja é, seca, né? Que o clima não seja nem muito quente, nem muito frio, né? E a tensão de oxigênio, ela é importante, né? Hoje existem câmeras hiperbáricas, né? Que auxiliam na cicatrização, por exemplo, aí de grandes queimados, né? Por aplicação de oxigênio, né? Através de uma hiperpressão, tá? A saúde, né, idade, nutrição também interfere nesse processo, né? Se eu estou saudável, consequentemente eu vou responder melhor a uma lesão, né, do que quando eu tenho uma comorbidade, né?
Idade também, quanto mais jovem a pessoa, né, mais rápido é o processo de cicatrização, e quanto mais velha a pessoa, né, mais lento é esse processo de cicatrização. E quando a gente fala na nutrição, né, uma pessoa mal nutrida, ela vai responder, né, menos ao processo de cicatrização do que uma pessoa que está bem nutrida.